Quero ser teu bom perfume, exalar o teu amor, ser arauto do Evangelho, florescendo em Cristo estou. Olá, para você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Florescendo em Cristo. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre ser inscrito. E não é sobre ser inscrito aqui nesse canal. Todos nós, quando nascemos, os nossos pais, eles têm por obrigação de fazer a nossa certidão de nascimento, não é verdade? E a respeito desse documento de certidão, eu achei o seguinte a respeito do que é o documento da certidão de nascimento. Então, procurando no Google, eu encontrei que é o seguinte: é o primeiro documento de validade jurídica de uma pessoa. Ele comprova a sua existência e a partir desse documento é que são feitos a inscrição nos demais documentos. Pelo menos aqui no Brasil, nós temos esses documentos, o RG, o CPF e o título de eleitor, são alguns dos documentos. E é interessante que o registro da certidão de nascimento, ele é feito no cartório e esses dados, além de constarem naquele documento que nós trazemos para casa, ele também vai ficar num livro que fica no cartório. Então todos os registros de nascimento, todas as inscrições feitas, elas ficam num livro lá no cartório. E você já está se perguntando agora, Luana ficou maluca. Como é que ela cria um canal aqui no YouTube para falar sobre a vida cristã, para falar a respeito da Bíblia, e ela vem agora com esse tema, perguntando se eu já sou inscrito. E no começo ela fala que não é sobre ser inscrito no canal. Então, por que ela está fazendo esse vídeo? E depois ela começa falando sobre certidão de nascimento. Eu não estou entendendo nada. Eu acho que eu estou no canal errado. Mas não, você não está no canal errado. Esse continua sendo um canal com o intuito de falar sobre a vida cristã, de falar sobre o que a Bíblia fala a respeito da nossa vida e dos acontecimentos do dia a dia. Só que, para criar esse canal, para falar com vocês a respeito da vida cristã, eu tive que ter o meu nome inscrito. Mas não foi inscrito na certidão de nascimento quando eu nasci, não foi ser inscrito no canal, fazer a inscrição para criar esse canal no YouTube. Mas, para poder falar sobre vida cristã, eu tive que ter meu nome inscrito no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. E é a partir daí que a gente começa, de fato, o nosso vídeo de hoje. E como versículo base, eu quis pegar 2 versículos que estão lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 21, os versículos 10 e o 27. João, ele vai dizer: "E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu." O versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E é exatamente nessa última parte aqui desse versículo 27, na parte B, que eu quero dar ênfase no vídeo de hoje. Mas só entrarão os que estão inscritos no livro da vida. Será que você já é inscrito nesse livro? Mas que livro é esse? Esse é o livro onde estão inscritos todos os nomes dos cidadãos do reino de Deus. Nessa cidade que João fala no versículo 10 de Apocalipse, estão as moradas que o próprio Jesus nos disse que ia preparar. Lá em Senhor Jesus, ele nos diz que foi preparar um lugar, ele foi preparar moradas. Mas quem são esses inscritos no livro do Cordeiro?
Quem são esses cidadãos do reino de Deus? São os filhos de Deus, a Bíblia vai nos dizer. Mas antes dessa minha resposta soar doce e como melodia aos seus ouvidos, eu queria propor um teste. Não para que eu constate nada, mas que você mesmo possa fazer essa constatação e fazer um autoexame, se de fato você está ou não inscrito no livro da vida do Cordeiro. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se você morresse hoje, você saberia para onde você iria? Você tem certeza do destino da sua eternidade? E se a sua resposta for algo do tipo: eu não sei para onde eu vou, ou se eu merecer, Deus me coloque num bom lugar? Ou se houver mesmo qualquer sombra de dúvidas a respeito do destino da sua eternidade, eu afirmo para você que você não é um filho de Deus. E você pode estar pensando agora, mas todos não são filhos de Deus? Desde criança eu escuto as pessoas dizerem que todos são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia vai declarar. Nem todos são filhos de Deus. E nós podemos ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 12 e 13. A palavra de Deus diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam ao Senhor Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Ora, se deu-lhes o poder de serem feitos filhos, isso quer dizer que antes não era filho, era criatura de Deus. E o versículo vai continuar aqui no 13 dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Você só passa a ser filho de Deus a partir do momento que você crê no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Aí sim é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus. E aí você pode estar pensando, mas como? De que maneira é que eu me torno um filho de Deus? E lá em Romanos 10, 9, a Bíblia ela vai dar um exemplo de como uma pessoa ela se torna um filho de Deus. Romanos 10, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia ela é clara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a realidade da Bíblia. Eu não sei a cultura em que você está inserido, os costumes que seus familiares têm, mas a Bíblia é clara em dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você pode estar pensando, mas é só isso? Eu não tenho que fazer nada? E eu te digo, a salvação ela é de graça. É de graça para nós, mas isso não significa que ela não custou um alto preço. Mas seria impossível ao ser humano salvar-se a si mesmo, e a Bíblia vai nos dizer isso, que é impossível ao ser humano salvar-se a si mesmo. Nós podemos ver uma passagem onde o próprio Jesus nos diz que é impossível para o homem salvar-se. Lá em Mateus capítulo 19, os versos 25 e 26, o Senhor Jesus ele vai falar isso. A palavra de Deus diz o seguinte: os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O próprio Jesus declara que o homem, por si só, ele não consegue salvar-se a si mesmo. A salvação
ela é de graça. Efésios 2:8 vai nos dizer isso, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É impossível ao homem salvar-se. Foi diante dessa impossibilidade, do caráter pecaminoso, do caráter rebeldio contra Deus, que Ele mesmo providenciou a reconciliação. Ele enviou seu Filho, o próprio Jesus se derramou em amor para conosco, nós sendo ainda pecadores. O próprio Jesus deixou a sua glória e se entregou na cruz do Calvário ao seu tempo para derramar o seu sangue em favor de todos aqueles que o invocarem como seu Senhor e Salvador. É por isso que a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e passarão a ser filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo do reino dos céus. Então, se você tem essa dúvida de que se morrer não sabe para onde vai, então eu afirmo que seu nome ainda não está inscrito no livro da vida, mas você pode mudar essa situação hoje. É crer no Senhor Jesus, é crer que Ele é o Filho de Deus, é crer que Ele esteve naquela cruz, que Ele foi crucificado, que Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E cada um de vocês que estão me ouvindo hoje, se vocês não têm certeza da eternidade, do destino da eternidade de vocês, que vocês não continuem com essa dúvida, porque a Bíblia, ela é clara, ela é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é totalmente inspirada por Deus, e ela é clara ao dizer que aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo, não por seus méritos, porque ninguém merece, não por meio de uma religião, mas por meio de Cristo, que é o único mediador entre nós e Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Tenha o seu nome inscrito no livro da vida. Faça parte do reino dos céus. Seja um cidadão do reino dos céus. Você pode hoje ter o seu nome inscrito no livro da vida, não como a tinta de uma caneta num papel que nós podemos tocar fogo nele e ele vai se queimar e se acabar, mas num livro eterno, escrito com a tinta que jamais será apagada, com o sangue do Filho de Deus. Existe uma canção do Estênio Márcios que é O Sonho, e ele fala exatamente sobre ser inscrito no livro da vida. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês coloquem aí no YouTube O Sonho, Estênio Márcios, e prestem atenção a essa letra, porque ele vai relatar exatamente o que acontece quando você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, onde os nossos pecados eles são perdoados e eles são lançados no mar do esquecimento, e nós ali passamos a ter uma posição em Cristo Jesus, na cidade celestial, onde os nossos nomes passam a ser inscritos no livro da vida, da qual jamais será apagado. Não perca tempo, faça a sua inscrição hoje mesmo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.